Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Estamos aqui de novo com a Probiótica patrocinando o nosso episódio. Se você deseja suplementos com desconto, tanto para o lado da musculação quanto para o lado do Endurance, basta você acessar o site da Probiótica e usar o cupom ESLEN, tá? Você pode encontrar whey, carboidrato em gel, coqueteleira, barrinha de proteína, creatina, Carb Up, se você aí precisa de um carbo a mais, principalmente a galera do Endurance, tem tudo lá para você com desconto usando o cupom ESLEN, beleza? E a Probiótica já deixou esses presentes aqui para o nosso convidado de hoje, então você vai ganhar aí, ó, um whey, gelzinho carboidrato e uma coqueteleira. Essa coqueteleira aqui tem que mostrar porque a galera acha que é de plástico, ela é de ferro. Animal. Coqueteleira naquele esquema. Já dá para estrear amanhã já. Exatamente. E o nosso convidado de hoje é o Gabriel Beck. Acertei? Acertou. Olha aí, Cravado. Gabriel Beck. Que o Gabriel ele é sócio do G4, tocou como head de operações o G4 como um todo e hoje em dia está no G4 Club. A gente vai falar o que é o G4 Club daqui a pouco. Também tocando operações lá, a gente vai falar sobre negócios. Fizemos um episódio aqui já sobre negócios com o Lucas Riedo, que foi muito bom. A gente explicou desde uma concepção de uma ideia sobre negócios até o IPO daquele business. Obviamente, de uma forma resumida, mas mais ou menos o que classicamente um negócio, os passos que um negócio leva para ter uma concepção de ideia, a tradução dessa ideia na prática e a evolução dessa empresa até chegar num eventual IPO. E hoje a gente vai desmembrar algumas outras partes importantes aqui sobre operações, principalmente no que diz respeito a uma fase de crescimento dos negócios. Inclusive, sou um case muito útil para a gente usar aqui, porque aprendi muito lá com o G4 e acho que vai ser bacana a gente traduzir essa experiência. Gabs, obrigado pela sua presença aí, meu querido. E, fico muito feliz agora. Maratonista, né, cara? Maratonista, oficialmente. Eu fico feliz com o convite por estar aqui com você nessa nova fase, falar sobre negócio, falar sobre crescimento. Acho que aqui tem um público diferente do que a gente está acostumado no G4. Isso, exato. Mas, vamos para cima. Você tem um baita case também de sucesso aí na mão. E aí, cara, antes de mais nada, vamos para coisa que me importa. Como é que foi a maratona de Nova York? Sensacional. Massa, cara. Assim, até tem um vídeo quando eu concluo a chegada. Sabe quando não cai a ficha? A preparação foi muito massa. Assim, tava até... Nunca tinha pensado em fazer uma maratona antes, né? Talvez tenha passado por isso já. Uhum. E nunca falei que queria fazer, um amigo deu ideia. Falei, cara, vambora. Entrei na preparação. E quando você termina a prova, é um misto de você estar muito cansado, você estar esgotado, mas também não. Dá pra fazer mais. Você já quer a próxima. Tu não vê a hora de acabar e quando acaba tu já pensa na próxima. Mas foi surreal. E quantas pessoas tinha lá mais ou menos? Foi recorde, foi a maior maratona da história. Foram 55 mil pessoas. 55K, velho. Muita gente. Como é que organiza um negócio desse, bicho? A operação... Assim, a gente tá pensando em fazer uma... você trabalha em operações, né? Acho que é até bacana a gente comentar depois, usando esse case também, mas a gente vai fazer uma corrida do RD esse ano. Aliás, já tem um spoiler aí pra galera. A gente quer fazer aqui em Floripa. Umas 1.000 pessoas, 5 e 10 pelo menos. Talvez uma meia a gente tá vendo. O problema é que, cara, é muito mais trabalhoso que você tem que ter um monte de coisa, cara. Você tem que garantir que se um cara infartar vai ter uma ambulância perto, você tem que garantir banheiro, fechar a estrada, muda trânsito, a prefeitura enche o saco. Imagina 55K de gente se movimentando numa cidade por 42 quilômetros, cara. A estrutura que você tem que ter em termos de business. Assim, muita gente na maratona, mas o que mais me surpreendeu foi a operação. E lá tinha uma logística que pra você chegar na largada, você tinha que pegar uma balsa. Vários ônibus de escola. Assim, eu fui o primeiro horário, então eu não peguei fila. Mas eu vi 30 ônibus de escola saindo juntos. A largada deu umas 6 e pouco? A largada foi 9h10, 9h30 e 10h15. Só que pra você chegar, tarde. Você tem que sair 6, pegar a balsa. Perfeito. Da balsa você pega Então, uma operação gigante. Se eu não me engano, eram 5 mil voluntários. Caraca, bicho. Então, desde logística de retirar kit, sem fila nenhuma, até chegar na largada. Então, a operação é muito robusta. É um negócio gigante, assim. Até dei uma olhada nos financials depois, porque eu tava muito curioso para entender como é que funcionava a dinâmica, como que era toda a operação por trás. Como é que será? Deve se pagar com patrocínio, né? Patrocínio é a principal fonte de receita, mas inscrição também é bem pesada. É pesado também. Bem pesado. E aí, obviamente, tem os voluntários, né? Que, de certa forma, já corta um pouco de custo para fazer tudo rodar. Exato. Gasto com divulgação é pouco, então ainda tem ali uma... Já é muito clássica, né? É uma major, então só de ser uma major já tem uma chancela grande, mas é muito com a organização da operação em si, então pagar transporte, pagar balsa, então tem custo que não tem como fazer
fazer permuta, fazer parceria. Então é uma operação bem, bem grande. Cara, que legal, cara. Me diz uma coisa, o que faz um head de operações numa empresa, cara? Legal. Resumidamente, a gente faz o negócio acontecer. Assim, eu falo que é quase um Severino faz tudo, sabe? Operações é a área que é responsável por garantir que as engrenagens do negócio estão acontecendo. Então, em todo negócio, você tem a oferta e você tem a demanda. O que acontece no meio é o processo. Esse processo aqui no meio é operações que olha para deixar cada vez mais eficiente. É quase o processo do processo, né? É input, você tem o processo no meio, você tem o output, você tem o resultado. Então, operações olha para esse meio para deixar as coisas mais eficientes. Mas aí, em termos de mão na massa, assim, você que, por exemplo, olha o que a equipe X está fazendo para ter certeza que aquela entrega vai acontecer, a trilha daquela construção. Legal. Tudo. Dependendo do estágio do negócio. Então, por exemplo, operações do negócio que está começando é quem vai colocar a mão na massa, quem vai fazer gestão de tráfego, quem vai olhar para vendas, que vai às vezes até gerenciar um time de vendas. Operação já num negócio, numa companhia grande, já vai olhar mais para governança, estrutura de áreas, reports, KPIs. Então, tem uma diferença. Mas dependendo do estágio, desde colocar a mão na massa, no micro, até olhar um pouco mais macro do negócio. Você vai distanciando, né? Mas faz o que tem que ser feito. Hoje em dia, com o número de ferramentas que a gente tem para criação de dashboards, etc., imagino que seja um pouco mais tranquilo a gente conseguir fazer isso, né? Entender aonde que está o gargalo. É mais tranquilo, só que o problema geralmente é um passo atrás. Se a gente tem o dado, é fácil. A gente consegue gerar um dashboard. Mas nem todo mundo tem o dado. Então, o negócio que está começando, você não tem muito dado. Você não tem muito insumo para tomar uma decisão e ter um dashboard lindo. Então, é muito mato alto. Então, até eu gosto de segmentar operações. Assim, a gente tem um nome bonito lá no G4 que é Business Ops. Então, é um nome lindo, mas é uma operações mais robusto. Então, a gente pode dividir em 3 frentes, né? Operações, Ops e Business Ops. Operações, o negócio está em estágio inicial. Então, geralmente é um cara generalista que você contrata para resolver a tua principal dor. Então, no começo do negócio, o foco é venda. Então, geralmente, um cara de operações tem um negócio digital. Um cara de operações, você é um cara que tem uma noção de marketing e vendas ali no digital. Então, vai resolver mato alto aqui. Vai atuar no marketing, vai atuar no RH, vai atuar no financeiro. É um cara generalista, mas com uma expertise um pouco maior em marketing, que vai fazer um pouco de tudo. É tudo mato alto. Numa cozinha, vamos pensar no restaurante aqui, é como se fosse a pessoa responsável por garantir que a comida que a cozinha tá com os insumos, tá com o alimento, que o chefe tá fazendo tem o tomate, a comida. Tem tudo. Exato, é o básico, é o feijão com arroz no restaurante. O negócio começa a crescer, aí eu gosto de falar que operações vira ops. E qual que é a diferença? Você começa a ter mais dado aqui. Então a gente já não atua muito mato alto, a gente já começa a analisar dados. Então, peraí, quanto tempo que a gente consegue produzir uma comida? Perfeito. Por que essa comida aqui demora mais? O que estraga mais no estoque? O que estraga mais? O que a gente já tem que comprar antes? Então você começa a ter mais dados, mais informações para melhorar o processo. Então já deu um passo de robustez. E aí você chega no terceiro nível, que é Business Ops, que é mais uma área de projetos em si. Então você consegue já olhar para o médio e longo prazo do negócio. Você começa a tocar projetos estruturantes. Então vamos pensar aqui no exemplo do restaurante. Será que faz sentido a gente expandir o portfólio do restaurante? A gente trazer uma outra unidade, aumentar o cardápio? Pô, vamos mudar a proposta do restaurante? Então a gente começa a olhar um pouco mais macro. Então é quase... Você vai do extremo curto prazo para o longo prazo. Então a situação muda. Mas aí nesse cenário, mesmo você estando no Business Ops, as outras instâncias estão sendo tocadas por um projeto de governança que foi construído, né? Exatamente. E aí você tem indicadores para ver se aquilo ali está rodando. Exatamente. Aqui no começo... Você faz tudo, né? Você faz desde priorização, execução e mão na massa. Aqui você começa a distanciar um pouco mais a operação e com projetos você direciona mais. Então, num negócio, numa empresa grande, você não toca um projeto sozinho, você toca um projeto com várias pessoas. Então, o Business Ops aqui não necessariamente está colocando 100% a mão na massa. Você vai ter interface com muitas áreas. Então, muda um pouco a natureza de atuação. E você acha que tem algum cálculo assim, cara? Por exemplo... No cenário de um restaurante que já está saindo para uma rede de franquias, essa primeira instância de operações lá no início, tem um coordenador, aí já tem um gerente olhando para ele e você já teoricamente seria o diretor nessa rede? Existe alguma hierarquia fixa assim ou depende de negócio para negócio? Depende de negócio para negócio. Porque, por exemplo, vamos pegar 2 exemplos extremos aqui, indústria e restaurante. Operações aqui no restaurante vai olhar para os dados do restaurante em si, expansão, vai olhar para o 360 mais áreas do business do restaurante. Quando a gente fala de operações na indústria, é uma operação ligada ao chão de fábrica. Por quê? Porque esse espaço entre oferta e demanda, no meio tem toda uma produção, tem uma cadeia produtiva. Então tem 5 mil pessoas trabalhando numa fábrica.
Então a operação vai estar mais focada no chão de fábrica. Então a operação está sempre perto do problema. Entendi. Então muda muito de acordo com o negócio. Então em um negócio, pode ser que em um ano, com 20 pessoas, você tenha um head de operações e um coordenador. Entendi. Outros pode ser que com 200 pessoas você contrate a primeira pessoa de operações. Entendi. Então não tem uma regra, é muito de acordo muito com os modelo. problemas. Qual que é o principal problema que você vê em questão de operações dentro de empresa de uma maneira geral? Comunicação mesmo? Legal. Comunicação, problemas, eu vou fugir um pouco do básico aqui. Acho que o principal problema é a priorização. Então, é não saber resolver o problema certo na hora certa. Então, se uma empresa começou agora e já quer ter a Unit Economics, quer ter Business Economics, tudo azeitadinho e esquece do básico bem feito. Então, você não saber olhar o problema certo na hora certa pode cortar anos do negócio ou você pode também perder anos jogado fora porque você olhou o problema errado. E como é que a pessoa consegue saber qual o problema que tem que olhar naquele momento? Legal. Se ela não difícil, tem dados. É difícil, mas você consegue... Dá para você dividir uma estágio do negócio em 3 grandes estágios. Então, primeiro você cria o produto, depois você conserta um produto e depois você constrói o negócio. Como que isso se resume? Cria o produto é a fase inicial do negócio. Então, você está tentando validar o teu produto. Você tem um MVP, a sua missão é bater o Product Market Fit, que é encaixar o seu produto com o mercado. Então, você não sabe se o produto vai dar certo ainda, o foco aqui é venda. Receita, é a única métrica que você tem que olhar. O problema é quando você está aqui, você começa a olhar, não, mas eu quero olhar para o EBITDA, eu quero olhar para a caixa. Não necessariamente isso aqui vai fazer diferença aqui, porque você não tem uma ideia validada. Você não tem um negócio e falou assim, não, posso apostar e vou embora. Então aqui o teu foco é venda. E o desafio, aqui, dependendo do negócio, vamos botar uma média aqui, até 50 pessoas, mais ou menos. Tem empresas que demoram muito tempo, muito ou pouco tempo para bater o PMF. Depende muito do segmento também. Então a gente tem o caso do Slack, que demorou 5 anos para soltar. Tem o caso de empresas que em um mês bateram no Product Market Fit, 1 ano. Então varia muito. Mas basicamente aqui Tem caso de empresa que nem fez Product Market Fit, que explodiu, tipo o RD. A gente não tinha. A gente tinha uma tese. Depois a gente pode até falar como que eu construí essa tese. Eu falei lá no Fermento. A gente tinha uma tese, mas não teve. A gente não tinha consciência desses itens no início lá. Então. Mas é um produto que estava encaixado com o mercado muito bem, num momento muito perfeito, né? Tá aí um exemplo legal. Tipo, pegando a RD como case. Então, no começo aqui, se tiveram uma ideia, cara, postaram na ideia. E quando que você entende que bateu o Product Market Fit? Você tem sinais, você tem um produto bom e tá gerando uma receita previsível. Não necessariamente recorrente, mas uma receita previsível. Ou seja, tem um produto bom, as pessoas estão indicando e estão gostando. Então tem feedbacks positivos com uma frequência. Você tem muitos fãs. E o segundo ponto, a receita você consegue acompanhar com uma certa previsibilidade. Então, obviamente, às vezes vai crescer muito, às vezes vai dar uma estagnada, mas você consegue dar um tiro cego. Então, no começo da RD, chegou um momento que vocês viram que vocês estavam com um produto bom e estava gerando uma receita recorrente. Porra, peraí, tem um negócio aqui que talvez seja grande. Bateu aqui o PMF, validou, e é estranho porque nem sempre é muito claro, tá? Não tem uma fórmula do bolo. Então, por exemplo, você fala de um SaaS para bater o PMF, o benchmark inicial é crescimento mensal de 10%. E tem negócios que mudam muito. Até porque o dinheiro investido é muito grande, uma indústria. Eu vou abrir uma fábrica de sapato. O PMF pode demorar muito ou pode ser muito rápido, mas o custo vai ser maior. Então, você validou aqui o PMF, você passou pela primeira fase, que é construir o produto. Agora, você vai para a segunda fase, que é consertar o produto. Ou seja, que você não tinha dado. Você não sabia. Era muito uma visão tua. Isso. Você achava que o produto fazia sentido, cara, vamos fazer. E olhar os números ali que tava rolando, né? E até é números, mas é mais contato direto com o cliente, pegando feedback. E o número que eu digo é número de receita, de venda. Exato. É isso. Tipo, eu fiz isso, vendeu mais. Fiz isso, vendeu mais. Mas não tinha uma grande estrutura de estratégia. Exato. Isso, tu não tem uma DRE nesse começo. Não tem nada. É venda e produto bom. Aí você vai para a segunda fase, que é consertar o produto. O que é aqui? Você já tem uma base de clientes grande. Tu já consegue fazer um grande assim, razoável. Tu já consegue ter muitos dados para tomar mais decisões. Então você sabe o que deu certo e o que deu errado. Obviamente o RD foi o MVP. Na V2 aqui, nessa fase de consertar, já conseguiram ver, peraí, a gente precisa mudar tais coisas, vamos mudar a plataforma, não, vamos azeitar tal coisa aqui, isso aqui, vamos criar uma comunidade, isso aqui tá errado. Então você consegue ter muito dado. E aqui você começa a ter um pouco mais de profundidade no negócio. Por quê? Você começa a pensar em escala. No começo você foca muito em early adopter, né? Provavelmente você atraiu muitos fãs fãs que eram teu. Depois você começa, o negócio cresce, você tem que expandir tua audiência, você tem que ir para mais pessoas. Então você começa a focar em escala e aqui lucratividade começa a aparecer. Porque aqui é o momento que a gente para e fala assim, poxa, o produto tem um custo. A gente começa a olhar para o COGS, né? Que é o custo dos produtos vendidos. Então a gente começa a olhar para uma lucratividade, mas é um lucro bruto. Você não vai olhar para, não, vou olhar linha a linha do meu BP aqui da minha DRE para ver o que faz sentido ou não. Então você começa a olhar para uma lucratividade, mas ainda é o estágio inicial.
E aqui começa a chegar gente nova, você começa a formar, estruturar mais as áreas, começa a ter problemas de cultura, poucos problemas de comunicação, mas o negócio toma uma cara de negócio. Mas ainda o foco é consertar o produto. Porque não adianta você trazer muita gente e as pessoas saírem. Então você tem uma base gigante, vai ter churn. Aí você vai pro terceiro... Vou te falar, parênteses, acontece muito com infoproduto. Tem muito infoprodutor de internet que vende curso e não olha pro negócio do curso, não conserta o produto, só olha pro gráfico da Hotmart ou da plataforma que for lá que tá vendendo muito. E isso desgasta o mercado de uma maneira geral. Aí a galera olha pro cara e fala, você é um vendedor de curso, sendo que por trás tem um puta business, com diretor, com meta, com equipe gigantesca, com estrutura. Exato. Fecha parênteses. Aí, só pra... Não, e até se você não consertar o produto, você vai chegar num cenário que você não vai conseguir sustentar porque você está gastando muito com a aquisição de cliente. Exatamente. Infoproduto é muito isso, né? Você traz muito cliente novo, só que se você não tem uma estrutura minimamente boa para conseguir receber esse cliente, ter uma entrega boa, tu vai perder esse cliente e a receita de indicação, que é muito grande no começo, todo negócio que começa é muito boca a boca, né? Um comprou, indicou para um outro, você perde isso. Então se você não parar para consertar, o negócio tende a decair. Resolveu aqui, consertou o produto, aí você vai para o terceiro estágio. Aí sim você começa a olhar para o negócio. Então, a gente só fala de negócio de empresa aqui no terceiro. Porque aqui ainda você olhou muito para produto. Aí você tira o olhar de produto e você começa a olhar para a empresa. E o que é olhar para a empresa? O que é construir um negócio? É você olhar aí sim para todas as métricas, olhar para a jornada inteira. Então a gente associa com o produto é muito o produto físico, né? Talvez a água. A água é a água aqui, a água tomando agora. Mas tem todo um processo para a água chegar aqui. Desde awareness de consciência, educação, aquisição, um produto digital, por exemplo, o RD. Para a pessoa abrir o RD, para acessar, ela assinou, entrou no RD, tem todo um processo antes de produção de conteúdo, de LP, de anúncio, para ela chegar até ali. Então, esse é o momento que você começa a olhar para a jornada inteira. Então, você entende que o produto não é só a entrega final ali, tem todo um processo. Você começa a olhar para isso e aí você começa a descer um pouco mais a DRE. Você matou o COGS, né, o custo dos produtos vendidos antes, agora você começa a olhar para despesas. Você vai olhar para despesas, vai olhar para CAC. E produto digital, geralmente o CAC é muito alto. Então aqui é uma fase chave. Se você não azeitar o CAC, você vai ter um crescimento de custo de aquisição muito grande, você não vai conseguir azeitar a tua operação. E aqui começa a falar de reestruturação, governança. Então aqui você tem um negócio sólido, você consegue azeitar e falar assim, poxa, agora aquele negócio. Resolveu aqui, aí volta o ciclo. Você vai criar um produto novo no teu negócio, que volta constrói produto, conserta o produto. Então é um ciclo contínuo. E por que isso é importante? Porque é isso que vai ditar qual o problema que você tem que resolver em tal hora. Então não adianta abrir uma empresa agora e estar preocupado com a RH. O RH vai aparecer, assim, consertar o produto para construir um negócio. Da fase 2 para 3. Financeiro, mesma coisa. Eu não vou focar em financeiro na V2. A financeiro só na V3. A gente já está hoje, tanto no RD, quanto no MPBE, quanto na clínica, a gente já está numa fase de construção de governança, de olhar mesmo para a empresa. A gente fez todo o dever de casa bonitinho, muito modéstia à parte. Acho que a gente... eu sempre fui muito cagão, né? Eu sou um cara muito cagão, não no sentido de medroso, mas no sentido de precavido. Então, quando o RD começou a ganhar muito inscrito... Aliás, se você está assistindo e não sabe que o RD tem um QR Code aqui no cantinho da tela. É uma comunidade, a gente já passou de 200 mil assinantes e... Enfim, acho que se você... me conhece mais ou menos ou você quiser conhecer, escaneia aqui que não falta informações no nosso site para você entender o que é. Acho que do mercado digital brasileiro é um dos maiores cases de comunidade, certamente um dos maiores, se não o maior. Então acessa aqui para você conhecer. RD significa reservatório de dopamina, caso você não me conheça. É que às vezes eu acho que a pessoa que está ali me conhece muito e eu esqueço de fazer os meus merchants. E aí quando começou a entrar muita gente, falei pro Lucas, cara... A gente vai ser esmagado pelo nosso próprio crescimento, cara. Vai entrar uma galera aqui, a gente não tem processo, a gente não tem operação, a gente não tem tecnologia, a gente não tem um suporte bom. Aí entenda tudo, né? Suporte, resolução de problema, não sei o quê. Tem que falar, tem que responder o cara lá, o cara chama no tem que atender rápido o público, tem que subir as aulas, editar rápido, não pode ser, etc. Fazer marketing. E aí que a gente começou a estudar. Aí atrás, aí que a gente caiu no funil do G4. Foi que a gente se conheceu, né? Meio que tudo lá no G4 já. E o RD é um case bem legal, porque se bateram um PMF muito rápido. E é legal porque quando você fala um novo produto, você espera muito uma disrupção, né? A gente pensa, porra, vou trazer uma inovação, vou criar um negócio que era um negócio mega disruptivo, um Google Glass, um Apple Glass. Mas vocês trouxeram uma coisa que já existia num formato, se disruptaram um formato. Então você pegou um conteúdo mega complexo de psicologia e conseguiu traduzir num formato de assinatura recorrente,
que uma pessoa simples, um conteúdo de psicologia robusto que uma pessoa simples que é produtividade consegue assistir. Perfeito. Então vocês disruptaram o canal de distribuição e disruptaram o público que vocês estavam. Então trouxeram um conteúdo de um público para outro. Então fizeram uma disrupção muito grande sem disruptar o produto em si. Exatamente. E por isso vocês bateram PMF assim, bizarramente rápido. Eu lembro que em um ano chegaram a 100 mil. Isso, exatamente. 70 e poucos mil. Isso é bizarro. E eu conheci bem na fase de conserto do produto. A gente ficou um ano e pouco sem fazer um tráfego pago. E hoje a gente usa 3% do orçamento total do ano em tráfego pago. 3. E ainda fala que não bateram PMF. 3, cara, por cento. Aí você vai falar com o resto da galera do mercado, uma média de 15, 20, alguns usam 40. A gente tá usando 3. E no começo esse gasto é muito alto. E vocês foram o contrário. A gente não gastou. O tráfego foi um mês, um ano e pouco, assim. Só boca a boca. Só boca a boca. Boca a boca, boca a boca, boca a boca. Então foi muito legal, assim, o crescimento, mas a gente entendeu que precisava fazer esse ciclo. Se a gente ficasse lá no início, não corrigisse produto, depois não gerasse governança, não tivesse... Hoje, por exemplo, o meu tempo usado no RD... Por quê? Porque a gente tem... Meu tempo usado no RD hoje é 1h30 por semana. É só o que eu invisto de tempo pro RD em termos de business. Aí eu dou uma live e eu tenho mais umas 2 ou 3 horas que eu faço o roteiro da live. Eu dou uma live toda semana de 1h30 para os alunos lá dentro do aplicativo. E tem 150 aulas minhas lá dentro já. Então, em termos de conteúdo de aula, tem coisa pra caramba. E agora eu vou fazendo live, meio que atualizando, reagindo às lives, reagindo a temas do cotidiano, porque o grosso do conteúdo tá lá. Mas em termos de business, de olhar para sentar e falar de negócio, é 1h30. Por quê? Porque eu tenho um diretor de receita, eu tenho uma baita gerente de marketing, eu tenho um bom coordenador de marketing, eu tenho diretor financeiro, eu tenho... Cara, tá tudo organizado. Eu tenho o diretor de operações, eu tenho... A governança tá estruturada. Legal. Então, não chega problema em mim, porque esse terceiro ciclo que você apontou foi construído. Então não chega problema em mim. Qual cor tem que ser lixeira? O pessoal tem... Eu nem sei quem comprou essas câmeras aqui. Isso aqui é tudo RD. Eu nem sei quem é aquele cara que tá ali atrás da TV, cara. Tem um cara aqui, pessoal, atrás da TV que tá apertando os botões ali pra acontecer isso. Eu não sei quem é esse cara aí. Nem sei se a gente paga ele direito. Se chamasse Gabriel ainda é loucura. Hoje em dia não dá pra fazer essas piadas porque o pessoal acha que é verdade, entendeu? Então isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, assim, porque... E eu acho que, infelizmente, no Brasil a gente tem muito pouco conteúdo sobre isso, principalmente gratuito. Então, porra, a gente tem que ir bem longe para conseguir um conteúdo bom sobre business, sobre negócio. E por isso muitas empresas ficam no começo, né? Quer ter uma aula mais difícil. Cara, quer ter uma aula, cara. Eu não sei se acompanha esse programa. Inclusive, vou reagir a eles em algum momento dentro do RD, porque eu acho que vai ser legal. Tanto do ponto de vista comportamental, quanto do ponto de vista de negócios. Como a galera do RD já atingiu um nível bacana de consciência sobre o conteúdo, agora eu tô fazendo umas coisas mais práticas. Tipo, porra, tem que ir por aqui. É meio que quase uma mentoria mesmo. Legal. Ajudando a galera. Não só mais nas aulas teóricas. Aí tem um conteúdo, um programa chamado Pesadelo na Cozinha. Já ouvi falar. Pesadelo na Cozinha, cara, é o melhor programa para você entender como o brasileiro médio é péssimo em empreendedorismo. Péssimo em empreendedorismo. Ele é um programa feito pelo Jacan. Ah, sim. Já vi alguns vídeos virais. Tem muito. Do pé de fava lá. Você é vergonha da profissão. Tem um monte. Ele vai nos restaurantes da galera e ele basicamente entra no restaurante e olha o negócio. E geralmente o negócio tá zoado, tá tudo cagado, sujo, mercadoria estragando. Cara, você olha aquilo como um olhar de empreendedor e queira ou não, eu acabo olhando aquilo como um olhar de empreendedor, né? Porque eu sou empreendedor. A gente não tem como deixar de ser olhando a televisão. Eu olho aquilo, cara. Eu falo pra Mayara, minha noiva, eu falo, linda, olha como... É tudo um caos. O Jacan pergunta uns negócios assim, quanto custou pra fazer esse prato? Eles não sabem. Quanto que você gasta por mês com tudo? Eles não sabem, cara. Tipo, qual é a probabilidade do negócio? Eles não saem na primeira fase, lá no começo, lá atrás, entendeu? Não tem a probabilidade do negócio desse dar certo. E é muito feijão com arroz bem feito, né? Que é o produto. Você tem que validar o produto, só que se você ficar nessa fase aqui e não voltar, e não dar o próximo passo, você vai morrer aqui. Tanto que a maioria das empresas morrem... Tem até um livro que fala que é Cruzando o Abismo, né? Crossing the Chasm. E essa é a parte mais difícil, que é você passar dessa primeira fase, bater o PMF e passar para a segunda. O Vencendo o Abismo é do Jeffrey Moore, né? Um livro vermelho, uma capinha vermelha. Eu li esse livro já. Ele... O que você acha que é o grande pulo do gato ali para pular o abismo?
Explica mais ou menos o que é Vencendo o Abismo primeiro e aquela curvinha que ele faz lá. Legal. Quando você lança um produto novo, o seu foco é bater o PMF. Foi o que a gente falou aqui, o Product Market Fit. Para bater esse PMF, você tem que fazer escolhas. Então você tem que saber o que você quer, o que você não quer. Geralmente, o caso que deram certo, o caso que geraram receita previsível e conseguiram um bom produto. Só que para chegar nisso, tem um processo grande por trás. E geralmente quem está começando um negócio não tem o problema muito claro, foca muito no produto. Então você tem uma ideia que você está muito apegado à solução, você não está apegado ao problema. Então a gente já teve vários... É legal analisar os casos até de empresas grandes que passaram por isso, está muito apegado à solução. Casos clássicos como Nokia, Kodak, que não focaram no problema em si, mas olharam muito para o produto, se apegaram nele e não conseguiram passar. E é um processo interativo. Então tem empresas que ficam 1, 2, 3, 4, 5 anos aqui nessa fase 1 de PMF porque não conseguem passar. Por quê? Porque não voltam para iterar. Então você faz o teste. Você vai testando o produto, vai testando o mercado. Não deu certo, você volta e vai refazendo o ciclo. Agora, se você não volta e quer empurrar o teu produto ali, não vai sair do lugar. Aí você não vai para a fase 2. Então, esse abismo é exatamente essa fase que você não volta para iterar e mudar o teu produto. Porque o Jeffrey Moore, ele fala que quem vai adotar inicialmente um produto são os innovators, né? Os early adopters e innovators. O que é isso? É o cara que dorme na fila da Apple para comprar um novo Apple sem saber o que tem. Exato. Então é um cara que aceita muito risco, né? Exatamente. E são dois tipos de pessoas aqui. Ou são fãs de você, da sua marca, do que você faz, ou são fãs do mercado em si. Pode então, crer. Aqueles nerds de tecnologia. Exato. Ou da Apple ou de tecnologia. Exato. E esses caras aqui, esses dois grupos, são pessoas que sabem que esse produto é um AV1, que sabem que esse produto vai ter erros, vai ter falhas, que não está perfeito. Só que quando você passa do abismo, você começa a pegar outros públicos. Você sai dos early adopters. Você não consegue viver só nesse nicho aqui. Só nos early adopters. Você começa a pegar os seguidores de tendência, você começa a ir pro público geral. E para passar para cá, você tem que ter um produto mais robusto. E detalhe, a maior parte da galera tá ali, né? Tá aqui. Depois. É a curva clara, assim. Early adopters é um 2, 3% aqui, é muito baixo. Depois você começa a pegar 10 com os seguidores de tendência, aí vai a maioria. E qual que é o ponto-chave aqui? Os early adopters estão dispostos, eles sabem que é o produto novo, que vão ter erros. Agora, para você passar para a segunda fase, você precisa consertar. Porque as pessoas já não estão dispostas a aceitar os erros. Os seguidores de tendência, a maioria, não está disposta a comprar um produto que vai ter falha. Então, se você não azeitar aqui, você vai morrer nesse abismo. E você acha que tem coisas que a empresa pode fazer em termos de, não sei se marketing ou alguma estratégia para convencer os early adopters, a maioria tardia a adotar o produto? Porque a maioria tardia ela é composta por pessoas um pouco mais céticas, né? Sim. É tipo assim, o meu pai, até hoje... O meu pai, na verdade, está na outra distribuição da curva. Tem os innovators e os céticos lá no finalzinho, que é a minoria. Mas eles são os mais preocupados. Mais difíceis. Em termos de compra online, por exemplo. Compra online respeitou essa curva. Não é um produto necessariamente, é um costume, digamos assim, mas respeitou essa curva. No início, os viciados ali e tal, eles compravam online mesmo com a probabilidade de vir um tijolo na caixa de que você comprou um celular e veio um tijolo. Os caras davam muito golpe, né? Hoje não acontece mais. O meu pai até hoje, cara, ele acha que vai comprar online e não vai vir o produto. Porque ele tem que ver o produto. Pegar na mão do vendedor e comprar. É difícil para ele comprar online. E não tem como convencer ele. Você acha que tem alguma coisa que a empresa pode fazer? Tipo assim, a empresa bateu no teto, não consegue novas pessoas no mercado. Tem alguma estrutura além de organizar o produto? De corrigir o produto? Com certeza. Um dos principais desafios dessa fase 2 é que você vai sair de um público muito nichado para um público em massa. Então você tem que escalar o seu marketing. E para escalar o seu marketing, você tem que parar de pensar só em vendas. Você começa a pensar um pouco mais longo na jornada, né? Então a gente estava olhando só para o produto no começo, produto e venda. Você começa a olhar para aquisição também. Você vai ter que conquistar um público que não te conhece. O RD, chegou um momento que vocês tiveram que entrar para anúncio. Porque o público já estava limitado. Então tem diferentes canais para diferentes negócios. Mas essa é a preocupação na V2, porque você vai escalar. Você não consegue mais ficar só no público que você está. E aí você tem que entender conscientização, educação, quais são os canais que você vai utilizar. Tem um caso bem legal que já pensou em comprar termostato? Não. Teve uma empresa, inclusive foi um dos caras... Termostato. Teve uma empresa que era quem fundou foi o braço direito do Steve Jobs, quando criou o iPhone, criou o iPod. Foi o cara que tocou tudo. Ele saiu da Apple depois e criou um termostato. E o desafio dele era esse. Falou assim, cara, como que eu convenço as pessoas a comprar um termostato? Que antes era o eletricista, né? Que vai na tua casa, vai lá, é quase uma compra B2B2C. Agora não, como que você vende numa Best Buy, numa loja de varejo, numa Amazon,
um termostato para quem nunca pensou em comprar. E ele explica como que ele resolveu esse desafio. Ele começou a conscientizar as pessoas. Então, se abrir o site, tava lá de cara a frase: eu também não pensava em comprar isso. Assim, bem óbvio. E aí, quando você pensa num produto desse, não tem como você ignorar a jornada. Porque você, vou construir o melhor termostato do mundo, um baita produto. Só que vai ser um baita produto quando a pessoa experimentar. Como que eu faço ela experimentar? E aí você tem a jornada antes. Tem geralmente 3 fases, né? Que é audiência, educação e aquisição. Então, por exemplo, nesse caso, que é um produto físico e meio estranho, a embalagem é fundamental. Então tem que ter uma embalagem muito bem explicada. Tem que ter o marketing da embalagem é boa parte da compra. Então, tirando você tem que ter anúncio, você tem que ter você tem que conscientizar um público que não sabe do problema. Então, se eu ignorar essa jornada aqui, eu vou morrer. Então, por isso que quando você vai para a segunda etapa, você tem que expandir o teu olhar aqui. Sem sair de produto, você vai consertar o produto, é importante, mas o seu desafio simultâneo é como você vai expandir a base de clientes que agora não são os early adopters. Então, quando ele saiu da Apple, tinha uma legião de fãs que comprou de olhos fechados. Esses caras não vão manter a empresa até o final. E essa parte de audiência e educação é realmente conteúdo bom, marketing, bom, publicidade, não tem muito como fugir, né? Exato. E dependendo do teu negócio, são canais diferentes, né? Linkar com influencer e tal. Infoproduto a gente vê muitos cases, né? Então é muito redes sociais, é anúncio pago, tanto que não foge, a fórmula não foge muito, né? Algumas parcerias. Agora você fala de uma loja física. Como que você aumenta a audiência? Você pode testar a mesma coisa, pode fazer anúncio, você pode buscar programas de indicação, você pode começar a construir uma base de clientes e criar uma newsletter da loja. Então são vários canais que podem funcionar, dependendo do segmento, vai funcionar ou não vai funcionar. LinkedIn, para empresas B2B, sendo um canal incrível, muita gente fazendo. Eu descobri que eu tenho 180 mil seguidores no LinkedIn? 80 mil? Você descobriu? É. Porque alguém da equipe toca lá. Ah, tem zero interface com o LinkedIn. Cara, eu não sabia que eu tinha LinkedIn. Eu te sigo lá, eu vejo teus posts no LinkedIn. Tá bom? Tá bom. Tem que demitir alguém? Tá, não. Ah, então tudo certo, tem que promover, pô. 118 mil seguidores sem tu mexer um olho. Eu acho que eu não sei se é 100 e poucos ou 80 e poucos mil. E aí é a Bruna, eu sei quem é, obviamente. É a Bruna que faz lá, ela pega os meus textos que eu escrevo respondendo caixinha ou que eu posto no Instagram e ela traduz para uma linguagem um pouco mais adaptada para o LinkedIn com uma foto legal e tá bombando. E é um baita lugar, né, cara? O LinkedIn eu descobri que é um baita lugar, eu não dava valor pro LinkedIn. Imagino que boa parte da RD deve ser pessoas que trabalham em empresas, querem mais produtividade, porra, ali é um canal. E agora a gente tem algumas ideias de fazer um negócio B2B para treinar para empresa, então o LinkedIn forte é bacana. Deixa eu te perguntar, cara. Ô, Gabs, vê uma aguinha aí pra nós. Cara, deixa eu te perguntar. O que a Nokia, por exemplo, você citou o caso da Nokia e da Kodak, né? São empresas que estavam... Eu lembro que eu ia viajar com os meus pais para Porto Alegre, do interior, quando eu era moleque, e tinha um lugar lá que revelava as fotos da Nokia, da Kodak, aqueles bagulho. Ela era meio amarela. Tinha fila, né? Era amarelo, né? O negócio tinha umas fitinhas no meio. Isso, exatamente. Cara, eram empresas assim que tu olhava e falava, caramba, bicho, impossível esse negócio quebrar. Porque elas eram donas de mercado, tinham tudo que era canto, você não conseguia imaginar fazer alguma coisa sem Nokia ou Kodak à época. O que elas fizeram de errado para sumirem? Legal. A gente até esquece, você falou, eu lembrei aqui das duas. Legal. Quando você chega nessa fase 3 aqui, geralmente tudo tá rodando bem, né? Porque você tem o teu produto azeitado, você tem o teu time azeitado, tem o negócio azeitado, você tem boas métricas. E geralmente aqui você começa a ganhar uma boa fatia do mercado. No caso, a Nokia e a Kodak dominaram o mercado. Qual que é o erro? Você se acomoda aqui. Você não volta para fazer o ciclo de novo. Você não cria novos produtos. Então foi um cenário em que, eu pegar o caso da Nokia, tem o caso da BlackBerry também, que é um caso bem legal. Mas em 2007, foi quando surgiu o iPhone. Até uma história legal do Steve Jobs. O maior benchmark do iPhone era o BlackBerry, né? E o que fazia sucesso no BlackBerry era o teclado. Teclado. E o cara fez um negócio sem teclado. E ele fez um negócio sem teclado. E a justificativa dele, hoje parece que é óbvia. Mas a justificativa dele é, vou ter uma tela muito maior. Ou seja, a atenção das pessoas vai estar muito mais focada no aparelho. E com o teclado digital, eu consigo fazer com que o chinês e um brasileiro consigam mexer no mesmo celular. Caralho. Sem depender do teclado. Então eu consigo ter muito mais flexibilização. Então são coisas que a gente olha hoje e parece óbvio, mas na época não eram. Então qual foi o grande erro aqui das duas e de quem mais morreu nessa fase? Foi acomodar nessa fase 3, não pensar em novos produtos, ao mesmo tempo que o mercado estava mudando. Então, a evolução de tecnologia é muito rápida. Então é diferente eu comparar o crescimento de um restaurante com uma tecnologia. Claro. Com uma empresa tecnológica. Com certeza. Cresce muito. Claro. Então eles se acomodaram no mercado que acharam que estava dominado, não criaram novos produtos e surgiram novos players que foram criando novos produtos.
e sempre vão surgir. Então, até no caso de Apple, Google, Facebook, estão inovando, criando coisas até muito novas, né? Os óculos que surgiram, deu um boom, depois morreu. Mas são tentativas de não ficarem paradas, de continuarem criando coisas novas. Tipo, os caras estão sempre com maçarico na bunda deles. Sempre. Pra conseguir manter-se à frente do mercado. E sempre vai ter se você estagna, vai aparecer um novo player e vai pegar mercado. Tem até uma teoria da McKinsey que é muito legal sobre isso, que é o 70-20-10. Quando você tem um negócio, 70% da tua energia tem que estar no teu core, no teu produto core. Então, pegando o caso de... Vamos pegar o caso da Apple. 70% na época, antes do iPhone surgir, era o Mac. Era o Macintosh. Era o foco ali. Você tem 20%, você está olhando para inovações emergentes. Então, coisas que a gente está vendo que tem um indicativo bom que vai estourar. No caso, era o iPod. E 10% do tempo, da energia, você tem que alocar em coisas disruptivas. Que no médio e longo prazo vão ter uma quebra de mercado. Que no caso da Apple era o iPhone. Caramba. Então, quando você olha a receita da Apple em 2005, antes do iPhone, 2007, quando o iPhone lançou, era Macintosh, iPod e assim, iPhone minimamente. Quando você olha hoje, é completamente contrário. Ou seja, uma iniciativa nova na época, uma inovação, e não era comum. Eles pegaram uma tendência muito forte, que não era comum a gente ter um celular que fazia tudo. Começou ali nessa época. Eles pegaram isso hoje, inverteram o cenário completamente. Então é você não se acomodar e estar sempre pensando em coisa nova. Não tem como você parar. Se você parar, vai surgir um player novo e vai pegar mercado. Isso funciona para qualquer mercado, não só tecnologia. Tecnologia, suplemento, educação. O próprio G4. Quando o G4 nasceu em 2019, não tinha ninguém que fazia isso. Não tinha ninguém que pegava um conteúdo com mentores reais, um conteúdo prático com mentores reais do mercado que construíram coisas e entregava para pequeno e médio empresário. Quais eram as alternativas? Você fazia MBA fora... Ou tu buscava um curso técnico local. Ou um ciclo muito grande de uma universidade, ou um MBA aqui mesmo, mas muito longo, né? Muito longo. Então, ou seja, você ia para um extremo ou para o outro. O G4 pegou um espaço aqui no meio. Que a gente entendeu, tem uma dor aqui. E foi sem querer que a gente entendeu isso. Tanto que quando a gente nasceu, e aí a gente volta no ponto da V1 aqui de criar o produto, quando o G4 nasceu, o foco era pegar fundador e presidente de grande empresa. Era esse. Cara, tem uma porrada de grande empresa, vamos focar aqui, vamos ensinar os caras, vamos trazer um conteúdo legal. Só que nas primeiras turmas a gente percebeu que não era esse público que estava vindo. Era a pequena e média empresa. Então o que a gente fez? A gente voltou no nosso MVP. A gente reposicionou, reiterou e falou, o público é outro. É pequeno e médio empresário. Então vamos reajustar. Então esse reajuste fez com que a gente depois conseguisse crescer e passar para a fase 2. Mas a gente achou um espaço no mercado que ninguém tinha. Hoje, tem uma porrada de gente fazendo igual o G4. Tendo cursos, obviamente não na mesma qualidade. Por quê? Porque a gente sempre busca mudar. Então a gente criou o G4 Club, criou cursos online na pandemia, criou o Scale, a gente foi criando vários outros produtos, outras soluções. Agora a gente está vindo com um braço de serviços, que a gente também não tinha antes, para continuar essa roda aqui de se reinventar para não parar. Mas, cara, imagina o Tim Cook, que hoje é o CEO da Apple, que era um grande amigo do Steve Jobs, e era difícil. E acho que essa foi uma das grandes conquistas dele, conseguir ser amigo do Steve Jobs, porque era bem complicado. Tu já leu a biografia do Jobs? Não li a biografia do Jobs. Tem que ler, cara. A do Walter Isaacson. Eu sou fã da Apple. Já passei para essa biografia algumas vezes, mas não cheguei a ler a biografia. Tá ligado? O Walter Isaacson escreveu do Elon Musk também, escreveu do Benjamin Franklin, escreveu do Einstein, escreveu de um monte de gente bacana. E ele, cara, essa aí é fantástica. Ele passou anos, né, junto com o Steve Jobs. Passou 3 ou 4 anos junto. Tava junto com ele na morte dele, assim. O Steve Jobs... Eu não vou dar um spoiler aqui da biografia dele. Um trial. É, que o Steve Jobs, assim, ó, ele é um cara que ele queria que o Walter Isaacson... Pra quem não conhece, o Walter Isaacson é um dos maiores biógrafos da atualidade, se não o maior. Ele escreveu grandes biografias de pessoas que morreram buscando documentos. E ele escreveu... E aí, por causa disso... O Elon Musk, o Steve Jobs, e depois o Elon Musk encheu o saco dele também, muito provavelmente porque ele escreveu do Steve Jobs e o Elon Musk queria que fosse ele. O Walter Isaacson escreveu do Steve Jobs. O Walter Isaacson estava numa biblioteca, não lembro se era Nova York ou São Francisco, assinando alguns livros dele uma época, e o Steve Jobs foi até lá, do nada, e pediu para ele escrever. Ele negou, falou, não tenho tempo e tal, porque o cara não escreve de qualquer jeito, ele vive com o sujeito, se ele tá vivo. Legal. Acompanha a vida dele, faz entrevista com inimigos, com amigos, com ex-funcionários, com ex-sócios. Então ele pega um panorama geral e é condição sine qua non o cara não ler antes de lançar, para não mudar nada. Sem filtro, nada. Sem filtro. A única coisa que, obviamente, é se algum ex-colaborador tá falar alguma coisa importante da empresa, que pode ser um segredo de mercado, que favorece concorrentes e tal, aí acho que ele tira, né?
E ele fez isso com o Elon Musk também. Inclusive a biografia do Elon Musk que ele pinta o Elon Musk como um cara meio doido mesmo, assim, cara. Acho que é a palavra correta. Assim, é um cara muito tolerante a risco, que é absurdo o quanto ele tolera risco, e meio fora da casa mesmo, cara. O Elon Musk ele é um cara que nessas biografias que eu li, principalmente de empresário, ele é um cara que não se encaixa num lugar. O Steve Jobs tu até bota no lugar de gênio. O Elon Musk nem na de gênio ele não pertence, cara. Porque ele é gênio meio maluco. Ele é meio fora, cara. Ele tem um jeito de olhar o mundo muito diferente do que um ser humano olha. Mas do Steve Jobs, ele viveu, cara, velho. Viveu lá, entrevistou todo mundo. O Steve Jobs contou muito com eles, andavam muito, falavam muito no telefone. Então essa biografia, cara, tu tem que ler, velho. Legal. Vale muito a pena. Porque o Tim Cook, que era amigo do Steve Jobs na época, acho que era o segundo homem ali, o segundo braço direito da Apple. Hoje ele é CEO da Apple, né? Imagino que ele também deva ter um maçarico enorme atrás dele, porque tem que ficar correndo atrás toda hora. A Apple tem que... Porque como a Apple bota o sarrafo muito em cima, ela mesma bota o sarrafo em cima, ela tem que vencer ela. E ela vencendo ela, são clientes com expectativas, são investidores, estão em empresa aberta. Então é uma porrada de pressão no único lugar. Que não, e na sombra do Steve Jobs, né? Imagino que deve ser um desafio gigante. Cara, imagina você ser o sucessor do Steve Jobs. Eu, se fosse o Steve Jobs, na época que o Steve Jobs falou isso nessa reunião de não querer o teclado, eles olhando pro benchmark deles e fizeram diferente do benchmark, coisa que é estranho para um começo, completamente, né? É completamente contraditória ao que a gente aprende sobre o negócio. Faz igual no teu benchmark, por isso que é um benchmark. Cara, eu não sou um grande empresário, mas se eu olhasse para aquilo ali, eu ia falar, cara, esse cara tá viajando, velho. Ele vai fazer um celular sem teclado, bicho. A galera gosta, eles compram o BlackBerry por causa do teclado. Aí tu vai fazer sem teclado. Hoje é óbvio, né? É óbvio, porque a gente já passou... É como se a gente estivesse na V2 olhando pra V1. Né? Na V1 não era óbvio. E a gente falou de disrupção. Quando você cria um produto novo, você tem que ter uma... Geralmente o produto, quanto mais disruptivo mais o founder tem que ter uma visão muito clara e ser um cara chato pra bater o pé e falar, vamos nessa direção. Porque no começo você não tem dado. Até o Elon Musk com a Tesla. Tesla foi uma empresa nova que surgiu criando carros elétricos acessíveis. Então no começo, eles se preocuparam 100% em fazer um bom produto e não tinham uma área de suporte. Por exemplo, o teu Tesla estragou. Tu não ia ligar pra central e levar numa concessionária. Não tinha. Ia chegar uma pessoa lá, ia pegar o carro e deixar sem carro e ia resolver. Então você tem que ter uma... Elon Musk e Steve Jobs eram founders com uma visão muito clara do que eles queriam. E no começo, quando você vai criar um produto novo, quanto mais disruptivo, obviamente se der certo, quanto mais uma visão clara do founder, melhor. Então, compara Elon Musk com o Steve Jobs. Hoje tem uma visão muito... É assim, pronto. E aí na Apple tem um caso legal, porque o Steve Jobs no iPhone ele foi bem chato com isso, né? Agora o iPod foi um caso diferente. Ele estava muito claro que ele queria no iPod. O iPod surgiu na época para vender mais Macintosh, né? Então ele só integrava com o Mac. Então a tese dele era as pessoas vão comprar iPod, vão gostar do iPod, por só entregar com o Mac, elas vão comprar mais Mac. O que aconteceu foi o contrário. Foi em volta de 2005, 2006, a Apple estava mal. E lançaram a primeira V1 do iPod e não deu certo. Não vendeu tanto, a Apple ainda estava mal, acharam que o iPod ia salvar, a empresa não salvou. E aí na V2... O time teve o Tony Farrell, que era o cara que estava encabeçando o time do iPod, ele bateu de frente com o Steve Jobs, porque o Steve Jobs não queria de forma alguma que o iPod integrasse com o Windows, com outros PCs. Era muito claro para ele. Só que na V2, no segundo lançamento, já tem dados. Então já tinham receitas, já tinham dados e conseguiram entender que tem muita gente que está comprando não está comprando o Mac. Isso não está acontecendo. Então eles trouxeram dados para justificar a mudança de não, agora o iPod tem que integrar com outros aparelhos, com outros Windows. O que aconteceu? Quebraram isso, Steve Jobs cedeu. Cara, isso foi o que salvou a Apple. Olha só. Porque você começou a vender iPod para pessoas que não tinham Mac. Então mais pessoas começaram a comprar iPod, gostaram do iPod, por gostar do iPod, começaram a comprar Mac e isso foi salvando a Apple. Olha só. O Steve Jobs ele era muito chato com essas paradas. Muito chato. Inclusive o parafuso do iMac e do MacBook e do próprio telefone... Ele é um parafuso que não vende a ferramenta no mercado. Eu não sei se tu sabe. Não sabia. Se tu for olhar os parafusos, né? Ele nem tem direito. Lembra que os celulares antigos tu abria e tirava a bateria para reiniciar e tal? Os iPhone que começaram com a parada de não... Porque o Steve Jobs, até os computadores... Por exemplo, o Steve Wozniak falava, não, a gente tem que deixar aberto para os caras botar mais placas se eles quiserem um PC gamer, alguma coisa. O Steve falou, não. Os nossos, eles vão comprar do jeito que a gente quer que funcione.
Porque ele tinha uma grande tese, inclusive nesse livro, o autor passa uns 2 capítulos explicando o porquê dele ter construído isso, e ele explica o porquê. Esse é o lado bom de você ler uma biografia que o cara entrevistou o cara, né? Não só viu os documentos, porque ele mesmo perguntava. Steve Jobs dizia que o cliente da Apple não sabe o que quer. Você tem que mostrar para ele. O que é uma coisa bizarra, cara. Não, imagina tu no teu negócio falando, não, meu cliente não... A opinião do meu cliente não me importa. Porque ele não sabe o que quer. Não sei se você sabia dessa do Steve Jobs. Ele não sabe o que ele quer. Tanto é que o mousezinho no MacBook, nos notebooks, a época era um mouse separado. E o Steve Jobs que mandou ser embutido. E a galera falou, cara, as pesquisas de mercado não estão indicando isso. Os caras não querem ficar passando o dedinho. Eles querem o mouse aqui. O Steve Jobs falava, eles não sabem o que eles querem. A gente tem que forçar eles a usar por um tempo. Eles vão aprender o que é bom. Quem é que faz isso, cara? Quem é que faz isso no negócio, cara? Você faz uma pesquisa gigantesca de mercado para atender a tua demanda e fazer um product... O Steve Jobs mandava o product market fit pra puta que o pariu, entendeu? E por isso que a Apple conseguiu acelerar tanto no começo. O cara não tava nem aí A pro visão product do market cara fit. era surreal, né? Ele falava, não, o product market fit, a gente vai estuprar o consumidor porque ele não sabe o que é que encaixe nele. A gente vai botar a força. Aí depois ele vai ver que é bom. De fato, cara, se você que tá aí no outro lado da tela for fazer isso, talvez não dê muito certo. Você não é o Steve Jobs. Ou não é a Apple. Então a gente acha que é melhor você seguir a nossa receita normal. Até de certa forma, olhando, parece que ele disruptou muito. Mas o que ele mudou, além do teclado e do iPhone que juntou... Tem até aquele vídeo famoso, né? Que ele fala um iPod, um telefone, um aparelho de internet no único lugar. Ele não disruptou 100%. Foi uma disrupção grande, que juntou bastante coisa, mas ele pegou coisa que já existiu e combinou. Então, de certa forma, também não foi atirar para qualquer lado. Tipo, hoje eu vejo o exemplo do Apple Glass. Eu acho que é muito mais... Eu fico muito mais surpreso com isso hoje do que na época. Talvez a gente ficaria surpreso com o iPhone também. Mas eles combinaram coisas que já existiam. E tem um ponto-chave da inovação, que é as pessoas elas querem coisas novas, mas elas não querem também coisas tão novas a ponto que fujam dos modelos mentais. Então já era uma época que se falava de celular. Então ele não criou um device, um aparelho novo. Ele criou um celular com a cara dele, com coisas diferentes que ele acreditava. Então não foi uma inovação 300, 500%. Não. Pegou algo que já existia, trouxe inovação para uma coisa que era familiar. E ele tinha essa noia aí de deixar tudo fechado, ele não queria que ninguém mexesse, então até os parafusos ele botou diferente, porque ele não queria que a galera abrisse. Exato. Aí ele botou parafuso que você não encontra chave para comprar. Depois fizeram, né, obviamente. Mas ele era muito pirado com essa parada aí. E eu ia te perguntar outra coisa sobre o Geoffrey Moore. E aí, obviamente, então você atinge aquele público, aquela maior parte do público, eles adotam o teu modelo, e aí depois você tem que refazer tudo de novo, fazer um novo produto, obviamente replicando o que deu certo, aprimorando aquilo, olhando para as indicações de mercado. Exato. Aí você vende de novo para os early adopters e faz tudo isso ininterruptamente. Exato. Se você tiver um público já existente, você vai criar um produto para o teu público atual, é mais fácil, o processo é mais rápido. Até porque você já passou pelos 3 estágios, já aprendeu como é que funciona. Agora, você vai criar um produto novo para um público novo, já é um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, trazer o exemplo do G4 aqui. Quando a gente nasceu lá atrás, a nossa V1 era imersão. Então a gente fez imersão, a gente reajustou, porque a gente entendeu que o público era diferente, a gente foi crescendo em cima de imersões. Quando a gente passou para V2, a gente começou a expandir mais nossos canais, porque na época não era o G4, né? Era a empresa do Thales Alfredo Nardon, era o curso dos 3. Então a gente começou nessa V2 aqui, começou a criar uma marca pro G4. A gente começou a pisar forte em redes sociais, então tem o Instagram do G4, a gente começou a olhar mais para anúncio. Então na V1 a gente tinha pouco anúncio ainda, na V2 a gente começou a porrar forte anúncio, a gente começou a criar eventos. Então eventos, eu entrei em final de 21, a gente começou a testar eventos em 22 como canal de aquisição. Então, vamos fazer um evento, chamar 300 pessoas, a gente faz uma oferta de venda lá e vamos ver o que dá. A gente começou a chamar pessoas da base, pessoas fora da base. Nosso primeiro evento foi para 300 pessoas. Foi em abril de 22. No final do ano passado a gente fez o Vale para 10 mil pessoas. Caraca. Completamente diferente. A gente começou no MVP. Então a gente consegue até aplicar essa lógica de V1, V2, V3 para testes dentro da própria empresa. Então no segundo aqui foi muito focado em canal de aquisição. Então hoje o G4 virou uma máquina de aquisição. A gente tem uma marca muito forte. E que nasceu principalmente em redes sociais. Então a gente pegou o que era nosso core, que era já redes sociais de Thales Alfredo Nardon, a gente aproveitou esse core, criou a marca G4, e foi um ano que a gente foi atrelando G4 aos 3, G4 aos 3, até o momento que o G4 ganhou uma marca própria. E aí nessa fase a gente começou a olhar para COGS, olhar para custos de produto, etc. E aí a gente chegou na fase 3 que, cara, temos um negócio.
O negócio está faturando bastante, vamos azeitar a operação, vamos azeitar o nosso CAC, vamos rever despesas. Aqui a gente começou a olhar para nossos produtos. E aí veio a pandemia. A gente criou o produto online, na época foi para sobreviver, então do nada a gente viu nossa receita cair 90%. Criou online e aí foi a mesma curva de aprendizado. A gente fez um lançamento, cara, testou, deu bom. Na época foi o G4 Empreendedorismo. Acho até, se não me engano, era até outro nome ainda. Mas era um único curso só. Fazer um lançamento, vamos vender. A gente começou a vender, começou a aprender, pô, tem que custar algumas coisas, vamos fazer mais. Então a gente começou a ter cursos online de outros temas, de growth, de marketing, de vendas, e voltou para azeitar o negócio. Só que quando a gente volta para azeitar o negócio aqui, é uma empresa diferente, que é uma empresa que já tem 2 produtos. E nesse meio termo a gente criou comunidades também. Então, é uma empresa que tem 3 produtos. Então azeitar o negócio aqui, construir o negócio, é eu começar a olhar para a governança. Então eu vou separar meu time em BUs, então eu vou ter comunidade aqui de um lado, eu vou ter online aqui do lado, eu vou ter imersões aqui do lado, e foi o que a gente fez. Então a gente foi repetindo esse ciclo até hoje. Agora a gente está criando uma BU de serviços, né? Uma novidade de negócio de serviço. O que vocês vão fazer de serviço? Serviço a gente vai conectar os nossos alunos com outros alunos que vendem serviço que faz sentido para nossa base. Ah, que legal. Por exemplo, você está procurando um CRM. Com toda certeza eu tenho alguém na base do G4 que tem um CRM. Entendi. Então se eu chancelo isso, se eu entendo que esse outro aluno tem um bom CRM, que é um serviço bom, eu consigo conectar e ganhar um FII em cima, ganhar uma taxa. Entendi. E isso faz total sentido porque a gente entendeu que a gente tem o G4 é quase um guardião do empresário, do pequeno e médio empresário brasileiro. Então a gente tem uma base gigante de pessoas, de empreendedores com diferentes negócios. Então a gente começou a pensar, pô, será que a gente consegue usar a nossa própria base para gerar valor? Legal. Então a gente está passando por esse ciclo agora. Então a BU está surgindo com 3 pessoas. Tá indo para a fase, a gente está entendendo qual que vai ser o modelo ainda. Pode ser que nem seja esse modelo, mas a gente está na V1. Então é sempre um ciclo interativo. E cara, como é que o cara sabe quando o negócio tá na fase de olhar para se reinventar, assim? Tem algum... Porque eu imagino que devam ter negócios ou momentos ou produtos que eles demorem para ter a necessidade de voltar e repensar. Né? Às vezes, tecnologia imagino que seja bem mais rápido, né? Toda hora tá inovando, muita coisa nova. Legal. Mas qual que é o momento do cara olhar? Qual o indicador que o cara que acende um alerta e fala, caramba, eu tenho que olhar para o meu produto de novo, reinovar para conseguir entrar no mercado? É receita mesmo? Não necessariamente. E é difícil porque para isso não tem a resposta certa. Mas a gente tem 2 viés aqui que a gente consegue olhar. Primeiro, quando tudo tá estável, tu azeitou tudo, tem que caçar um problema novo. Então tu empreende. Sabe que a cada momento tem um problema novo para resolver. Tá tudo calmo, vamos caçar um problema novo. Então no caso de Kodak, Nokia, estabilizou. Eles não caçaram esse problema Não novo. caçaram Mas, cara, problema como novo, é que ninguém vê lá dentro, nesse caso, que vai dar merda? Essa é uma ótima pergunta. E na época era um mercado que não tinha muitos players, né? Eles dominavam o mercado. Então, quando você domina o mercado, se você se acomoda, na época não era comum a gente falar, né? Que você tem que sempre buscar um problema novo, você se acomoda no mercado, você perde espaço. E tecnologia era muito inacessível, né? O custo para você entrar em tecnologia, a barreira de entrada no mercado era muito grande. Então, você construir um celular, não é eu vou gravar aqui e vou soltar um curso, o G4. Tem vendas de produto online que a gente faz sem ter gravado o curso ainda. Que a gente faz, traz pessoas, pergunta o que elas querem e a gente faz o curso baseado nisso. Em tecnologia, em produto, no celular, não tem como fazer isso. Então tem esse primeiro viés aqui. E tem um segundo viés, isso é muito legal. E o Alfredo fala bastante isso, que é você tem que criar agenda. Bota o teu microfone mais reto aí. E tem um... Aqui, isso. Tem um segundo viés que o Alfredo fala bastante, que você tem que criar agenda. Por que você tem que criar agenda? Uma agenda, você tem que ter um lançamento grande, anual, pelo menos, e 1 a 3 menores. Por que isso? Para as pessoas não esquecerem de você. Se tem um produto que não tem atualização, as pessoas vão esquecer. E vão surgir novos players, vão surgir novos concorrentes. E se tem muita atualização a cada momento, os seus clientes ficam confusos. Então imagina você pegar o RD e mudar a cada mês, mudar alguma coisa. Mudar layout, mudar a plataforma, mudar tudo. Você não consegue educar o teu cliente. Então um timing ideal, e aí isso é muito a Apple faz muito isso também, é você ter um evento grande de lançamento, de atualização, e 1 a 3 eventos menores. Isso vai ditar todo o teu fluxo todo o teu fluxo de trabalho, os times internos. Então, os rituais internos vão todos se moldar para isso. Então, no G4, no passado, a gente criou o G4 Frontier. E esse é para ser o evento anual que a cada ano a gente vai lançar atualizações do G4. No passado, a gente lançou uma AI. E a gente tem o Vale no final também, que não é de lançar produto novo, mas é um evento de escala para pegar uma audiência grande. Então, ano passado, a gente bateu o recorde de pessoas. Então, é você criar essa agenda aqui para conseguir sempre estar testando coisas novas. Perfeito. E hoje a velocidade é muito mais rápida, né? Você consegue testar muito, tanto de tecnologia que tem, AI, você consegue testar muita coisa em pouco tempo. E no Brasil, cara, como é que é o cenário para empreender? A
A gente sabe que tem um monte de dificuldade fiscal, a gente sabe que tem um monte de problema, mas em termos, eu não estou dizendo necessariamente de criar um novo negócio, tipo um restaurante e tal, eu digo em termos da cabeça do empresário mesmo. Legal. O Brasil é um lugar que os empresários estão empolgados assim para construir? Se empreender no Brasil, se empreende em qualquer lugar no mundo. É um ambiente, politicamente, é um ambiente muito incerto, né? Então a gente elevar a taxa de juros, inflação lá em cima, então, e isso oscila muito. Então é um ambiente desafiador, taxa de imposto é altíssima. Então você pensar que você tem que trabalhar o ano inteiro, 40% do teu ano é só para pagar imposto, é difícil. Mas ao mesmo tempo, a gente está num hype de empreendedorismo muito forte, faz uns 5 anos. O G4 surfou nesse hype. Parte do nosso crescimento foi para isso. Então se olhar 10 anos atrás... se o G4 surgisse em 2012, 2013, talvez não daria certo. E há 10 anos atrás o foco era ganhar um cargo público, era estabilidade, era você ter uma carreira de executivo de sucesso. Hoje não, é você criar um negócio. Então tem um movimento forte, redes sociais ajudaram também bastante. Isso tem dados mostrando, salvo engano, né? Tem dados mostrando. Um dos sonhos do brasileiro hoje, um do top 3 sonhos do brasileiro é empreender. É empreender. Então você tem um movimento muito forte aqui de empreendedorismo. Então, pra gente, que vem de soluções para empreendedores, pra gente foi o golaço. Então é um ambiente desafiador, tem todo o cenário político, imposto é gigante aqui. Tem segurança jurídica, é foda também. É quase empreender no começo, até na CV1 aqui, boa parte é só o juridiquês, né? É burocracia de abrir CNPJ, abrir empresa, etc. Mas é um cenário também otimista, porque empreendedorismo nunca teve tão em pauta agora como está nesses últimos anos. Então isso é surreal. Não tem nenhum outro país que tenha um hype tão forte de empreendedorismo quanto está tendo aqui. Interessante, né, cara? E o que será que está rolando? Será que a galera talvez viu que o lado do funcionalismo público não é o mais seguro? Ou que tá tendo mais conhecimento via internet e isso motiva a galera a dar uma olhada também, né? Vocês são muito fortes sempre na internet também, né? Sim. Não, o alcance da internet ajudou bastante. Agora é muito fácil você empreender. Fácil assim, não vou obviamente sem desmerecer, mas hoje você consegue abrir o Instagram, começar a postar conteúdo, você chega a 10 mil seguidores, você começa a vender o produto. Então a barreira de entrada para começar a empreender ficou muito mais fácil. Então aí você começa, vou preocupar com o nome de marca. Talvez você não tenha nem nome de marca, mas só você vendendo como Wesley, vender uma mentoria do Wesley aqui, você começa a ganhar dinheiro. E você tem muita gente fazendo isso. Então redes sociais aumentaram o alcance da vantagem de ser empreendedor. E aí somado com uma nova geração que chegou, que quer autonomia, que quer liberdade, que quer trabalhar 4 horas por semana, até ver que empreendedor trabalha um pouco mais do que isso, bem mais do que isso. Então acho que foram uma série de fatores que contribuíram para isso. Legal. Gabs, obrigado, cara, pela sua presença. Qual que é a próxima maratona agora? Chicago. Outubro. Um tempinho ainda. Boston que é mais difícil de pegar a inscrição, né? Boston é em maio. Aí Boston é que a inscrição é... Você tem que ter um pace sub 3, se eu não me engano. E é a que tem mais altimetria? Não, é mais altimetria Nova York. Nova York. Nova York. Caí sem querer numa prova... Muita subida, primeira maratona com muita subida. Muitos pontos, né? Caramba, cara. Não tinha me informado direito também quando eu me inscrevi. Olha só, não sabia. É. Legal. E aí, essa prova você vai fazer quando? Outubro. Tá com alguma meta? Por enquanto, sem meta. Quero voltar à preparação intensa e tal. O que eu quero é fazer pace sub 5. Sub 5 pace. Mas aí eu quero ter uma meta mais objetiva até lá. A primeira foi quanto? Foi 5:20. Tá... Melhor que esperado, mas ainda dá pra melhorar. Pô, a maratona em 5:20 é muito bom, cara. Ainda mais com 3:45. Ainda mais com bastante altimetria. 3 horas e 45? 3 horas e 45. Não, foi muito melhor do que eu esperava. Que legal. Até depois foi o Lincoln, também meu nutricionista. E depois a prova falando com ele, falou assim, poxa, eu tava te acompanhando pelo trajeto. E no começo tava fazendo pace de 4:40, 4:45. E eu, o que ele tá fazendo? Vai quebrar. Só que na hora o hype é tão forte que você só vai, sabe? É difícil. É muita gritaria, a galera empolgada na rua, né? E eu perdi o controle nisso. Até o quilômetro 15 eu falava com todo mundo na rua. Criancinha com mão estendida, sabe? Gritando, eu passava, wow, let's go, let's go. Assim, cheguei com energia altíssima, eu tava extasiado. Eu entrei num flow, eu fui sem fone de ouvido também. Eu entrei num flow lá bizarro. Só que aí chegou no 15 eu comecei a cansar. Isso gasta energia. E aí eu ia pro lado, voltava. Que agora legal. Pra Chicago eu já vou com a experiência. Eu vou pra V2. Eu já fiz a V1 aqui. O trilho, exatamente. Agora eu vou fazer com os dados, com as informações que eu tenho numa segunda maratona. Quanto que você pagou na Nova York? Com tudo? Não, só a inscrição. Inscrição foi $500. $500. Exato. Caramba, imagina 50 mil pessoas pagando $500.
Ali tem diferentes estágios, porque tem inscrição que é mais barato, eu peguei por agência. Ah, entendi. Então tem inscrição que é mais barato, tem pessoas que se inscrevem pela New York Roadrunners, então tem valores diferentes. Entendi. Mas cara, gira em torno ali de 100 milhões mais ou menos de receita. Caraca, velho. 100 milhões de dólares de receita. É uma grana, hein? Muita coisa. É uma grana. E aí você, obviamente, imagina que a prefeitura deve ajudar, subsidiar lá, né, e tal. Então deve sobrar um dinheiro legal. Deixa eu te falar, você sabe mais ou menos como que funciona o processo de aquisição da medalha da Majors? Alguém explicou na trilha? De aquisição de... É que você sabe que se você correr a Six Majors, você ganha consegue um medalhão, né? né? Acho que o Drauzio Varela, inclusive, conseguiu recentemente. Ele correu todas as Majors. Processo eu não faço ideia. Não falaram nada no meio. Você ganhou a medalha de Nova York. Eu imagino que você tenha que submeter em algum lugar quando você tiver todas elas. Aí eles te mandam um medalhão. Você deve se preocupar com isso só na quinta, né? Acho que quando você faz a quinta deve ter algum Você vai fazer a 6? Quero fazer. É Chicago, Nova York? Chicago, Nova York, Boston, Tóquio. Berlim, eu acho. Berlim. E? Entrou uma nova que é a Austrália. Vai uma 7ª agora, mas tem... mas não, tem mas a gente falou 5. Tem uma antes. Chicago, Berlim. Boston, Berlim. Chicago, Boston, Berlim, Nova York. Tóquio. Não lembro qual que é a outra. Tem mais uma no meio. Não é na América do Sul? Não. Não é nos Estados Unidos? Não lembro de ser na Europa também. Paris, talvez? Não, acho que Paris não é Major. Boa pergunta. Vou pesquisar depois, mas aí abriu uma 7ª no passado que oficializou na Austrália. Que é Majors também? Majors Caramba, também. cara. Agora com o hype da corrida... Londres é a 6ª. Claro. Faltou olhar lá pra cima no mapa. E até legal, porque com o hype da corrida, talvez até o surgimento da Austrália foi um pouco do hype da corrida, né? Então é um mercado que cresceu muito. Assim, ano passado, tava vendo uma pesquisa do Strava, o volume de corredores cresceu 13% no mundo e no Brasil cresceu 30%. Caramba, bicho. Um hype bizarro. A Maratona de Chicago fechou inscrições em novembro do ano passado. Um ano antes da prova praticamente. Caramba, Foi recorde de inscrições. Então talvez pelo aumento da demanda... Estão aumentando a oferta. Colocaram mais uma Major. Porque senão fica inviável, né? Não, até Nova York, 55 mil pessoas correndo. E senão não dá, tem que se inscrever 3 anos antes pra prova. Exato. Eu nunca corri uma prova, fiz algumas provas, né, já aqui. Mas nunca corri uma prova que eu tava o trajeto inteiro com muita gente, sabe? Você começa uma prova, você vai desviando, né? Ali é o trajeto inteiro. E é legal pra cacete ainda. Mas é muita gente. Então, acho que o hype da corrida surgiu essa 7ª Major aqui e talvez surja mais, né? Tem a Maratona do Rio, que é incrível. Nunca fiz a meia já. Prova incrível. E tem tudo pra ser Parece que é um bom lugar pra ser uma Major também. Seria legal. Aqui também tem uma prova muito boa. Maratona Internacional de Floripa é um trajeto fantástico também, cara. A última, salvo engano, deu 12 mil pessoas inscritas. Bastante gente, hein? 10 ou 12 mil pessoas. Bastante Porque gente. Floripa é a cidade do Ironman Brasil também, né? A única prova de Ironman full do Brasil é aqui. Que é 13.800 de natação, 180 de bike e uma maratona depois. E todos os outros Ironmans que ocorrem no Brasil é o 70.3, que é a metade. Em milhas dá 70.3 milhas, que é exatamente a metade. O Ironman full, 140 milhas, é aqui. O único oficial. O único oficial. É o único, na verdade, que tem. Você não corre outro Ironman completo se não for aqui. Legal. E a outra prova, cara, que a operação deve ser bizarra, porque são 3 modalidades, envolve água, bicho. Tu tem que ter boia, tem que ter barco. E gente pra cacete. Gente pra caramba. Acho que aqui dá umas 2 mil pessoas. No final de semana do Ironman, a ilha para, porque você tem, primeiro, 2 mil atletas fazendo um percurso que envolve 4 quilômetros no mar. Cara, a galera vai pra dentro, 2, assim, é um bagulho de muita estrutura, porque você não pode deixar ninguém se afogar. Tem que ficar de olho em todo mundo, é uma operação bizarra. Água, cara. A água é complicado, só enxerga a toquinha da pessoa, é difícil. Imagina no começo todo mundo saindo junto. Exatamente. Tem que acompanhar lá muito em perto. Kona, eles saem em baterias, né? Mas ainda assim é uma coisa... Lá em Kona, que é o mundial do Ironman, por exemplo, tem câmeras embaixo d'água, tem mergulhador. Como é muita gente, eles ficam mergulhadores embaixo d'água, tanto para transmissão na televisão, mas mergulhadores cuidando se alguém se afundou. E aí depois essa galera faz 180 quilômetros de bike. Então eles saem lá de Jurerê, e vão até o estádio do Havaí quase, que é longe pra caramba. E depois ruas fechadas. Ruas totalmente fechadas. E depois uma maratona.
42 km. Nossa, eu fiz só 42 e já terminei esgotado. Mas agora eu vou te falar outra. Ali na serra, tu conhece a Serra do Rio do Rastro? Não. Aí é uma, tipo um gramado, vai pra serra aqui de Santa Catarina. E aí tem uma montanha ali que é a Serra do Rio do Rastro, né? Chama aquela toda... Acho que é. Que tem o Fodax-Man. Fodax-Man é a distância do Ironman, só que em condições extremas. Então você nada 13.800 de madrugada no escuro, se guiando só por umas luzes, o que já é assustador. Nadar, cara, no mar já é curioso. Imagina a agonia. Nadar já é estranho. Tu nadar no mar é um negócio assim, se der merda, fudeu, entendeu? É difícil. Aí você nada num lugar que não vê nada e depois você faz 180 quilômetros de bike pegando a Serra do Rio do Rastro, que dá acho que uns 2.000 metros de altimetria. E depois você corre uma maratona em trail. Surreal, hein? Geralmente tem uns 80 inscritos. Surreal. Cai de 2.000 E maratona em trail, o tempo deve dar... aumentar uns 20, 30%. Né? Pra você ter ideia, é uma condição tão extrema que você pode levar um carro de apoio. Pode ir um carro no teu lado te dando comida, te dando... Fazendo massagem. Fazer um Iron eu já acho que deve ser muito difícil. Agora um Iron... Como que é? Fodax-Man? Fodax-Man. Belo nome. É um belo nome. Deixa tuas redes aí, Gabs, pra galera que quiser te achar. Legal. Quero meu Instagram, @GabrielBeck. Compartilho bastante coisa sobre negócio, processo de produtividade. E é isso, cara. Obrigado pelo convite. Pô, gostei demais de estar aqui, trocar com você e ainda mais trazer mais negócios aqui pro teu público. Tamo junto. Galera, obrigado pela audiência. Deixa o like aqui, compartilha esse episódio com quem você acha que tem interesse. Faça suas compras lá no site da Probiótica para você receber um descontinho. Use o cupom ESLIN, só ESLIN. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!